Bom, obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todo mundo que está aqui. Muito obrigada por estar vindo aqui. Muito obrigada para você que está em casa também vendo. Se não está vendo agora, vai ver depois, né? Muito obrigada. Me chamo Vera, sou mais uma das voluntárias aqui da casa, de Melbourne, da Casa Espírita de Melbourne. E é um prazer muito grande eu estar aqui, uma honra estar aqui para falar com vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Você é a primeira vez? Não? Eu já vim algumas vezes. Opa, é uma responsabilidade então, né? Ai, meu Deus do céu. Então tá certo. Então antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece, tá? Então eu vou convidar vocês para sentar confortavelmente, fechar os olhos, se vocês ficarem à vontade com isso, e vamos fazer 3 respirações, e nessas respirações a gente desligar, dar uma desligada, só pensar aqui na gente mesmo, cada um de vocês, no seu mentor que está aqui. Então vamos lá. Mais uma. Mais uma. E assim vamos nos conectando com a espiritualidade aqui presente, que está aqui para nos auxiliar, para nos clarear nossas ideias, para facilitar nossa compreensão, para analisarmos o que estamos fazendo. É um momento nosso aqui, né? Meia horinha nosso para a gente escutar, reformular nossos conceitos, ver o que está bom, agradecer pelo que está bom, tentar mudar o que não está bom, né? Agradecer essa oportunidade de estarmos aqui e vamos nos acalmando para podermos melhor refletir sobre essa complexidade que é a espiritualidade. Que assim seja, demos graças a Deus. Então, desculpa estar sentada, tá? Mas as costinhas estão pegando, né? E hoje a gente está falando sobre o mal, né? Depois eu falo para vocês das minhas costas. Então, o mal e a evolução do homem, né? Quando a gente vê o mal, a gente já fica, mas será que o mal é tão negativo assim? É isso que a gente vai ver hoje, tá? Aí, tem aqui uma definição, né? Mal é tudo que é prejudicial ou fere, o que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou algo, o que é nocivo para a felicidade ou bem-estar físico ou moral. Eu acho que eu não precisava nem ter lido essa definição, né? Porque todo mundo sabe o que é o mal. E a gente vem com um chipzinho, né? O Jerônimo deve saber, né? Que o Jerônimo acabou de chegar, ele vem com o chipzinho do que é certo e errado, né? E você vê, as crianças, quando fazem uma coisa errada, elas sabem que está errada. Até o cachorro fez um negócio errado, chega em casa, quem fez isso? Ele já vai pro canto porque ele sabe. Então, a gente já vem, entendeu? A gente já tem noção, né? Esse chipzinho é um orientador da gente e a gente tem que botar mais fé nele, né? Então, a gente vai começar a falar sobre a Gênese, que a Gênese fala entre o mal e o bem. Então ele começa assim, né? Se Deus é perfeito, justiça, tudo que é de bom, né? Deus. Então o mal vem de Deus? Tá esquisito, né? Então, da onde vem o mal? Fica a dica, como é que é? Da gente, né? É da gente que somos imperfeitos e não conseguimos entender essa dimensão da espiritualidade, que é uma coisa muito complexa, e nós então, e aí a gente julga, né? Com as nossas limitações a gente julga. Nossa, como a gente julga, né? E a gente julga tá errado, tá certo, tá isso, tá aquilo, e sem entender que tem tudo, quer dizer, não cai uma folha de uma árvore sem que Jesus, a espiritualidade esteja consciente, né? Então, tudo é muito, como a gente estava falando hoje lá, né? Teve a conversa espírita, que aliás vou convidá-los, que é excelente, é um bate-papo espírita muito legal, e hoje a gente estava falando exatamente disso, né? Que tem sempre uma razão maior para as coisas acontecerem, não é? O problema é a gente entender e aceitar isso, né? Então aí vem a resignação, que não é conformismo. O que é a resignação? É você receber aquilo e você, em geral, não é, são coisas ruins, né? Porque se fosse coisa boa, você não tá nem aí, né?
E o que você vai fazer com aquilo? O que eu posso aprender com uma coisa que não é boa, né? O que eu posso aprender? Se a gente, quer dizer, se a gente tivesse mais humildade, a gente entenderia que tudo tem uma razão de ser, né? Então é bom a gente ter isso em mente quando a gente, né? Nossa, mas por que aconteceu isso? Deve ter uma razão, né? E continuando com a Gênese, ela fala o mal, ele tem duas categorias. O mal que o homem pode evitar, né? E o mal das causas naturais. Então são as calamidades, terremoto, tsunami, estou exagerando, tem coisas muito, inundações, né? Agora é interessante que com essas calamidades, graças a essas calamidades, como Deus nos deu a inteligência, vai nos ser proporcionado fazer um progresso intelectual, né? Então, por exemplo, quanto não se desenvolveu por conta desses flagelos naturais? Então, por terremoto, você sabe quando vai ter um terremoto, meteorologia. Agora que as pessoas estão em casa podendo me ver, então tudo isso são o progresso intelectual graças à inteligência do homem e que graças a todas essas condições adversas faz com que o homem evolua intelectualmente, né? Então o mal está tão ruim assim, né? Então é uma outra visão do mal. Deixa eu virar mais. Ok. Se nada receasse, nenhuma necessidade o levaria à busca do que é melhor. Seu espírito se entorpeceria na inatividade, nada inventaria e nada descobriria, né? Então, como é que é? Tem um ditado, a necessidade faz... Hã? O sapo pular. Faz o quê? O sapo pular. Faz o sapo pular, não é assim não, mas tá bom. Tá ótimo, né? A necessidade faz o sapo pular. Fechou aqui. Fechou, né? Todo mundo entendeu, né? E é isso, né? Então, esses males, a gente pode até a guerra, gente, se você pensar, né? Por exemplo, o método audiovisual para vocês, ensino de línguas estrangeiras, ele foi criado na Segunda Guerra Mundial, porque as pessoas tinham que viajar e tinham que aprender a língua, e até hoje se ensina com o método audiovisual, né? Por exemplo, a guerra, quer dizer, pelo amor de Deus, gente, eu não estou falando que a guerra é legal, né? Eu estou falando que vou dar um exemplo mais prático. Covid, né? Ninguém ficou feliz com o Covid, naturalmente. E o que o Covid nos fez? Quais foram as consequências do Covid positivas? Por exemplo, durante todo o fechamento do centro, nós pudemos fazer as palestras graças à tecnologia, né? Hoje em dia, quantas pessoas trabalham em casa, não se vai todo dia mais para o escritório? O que acontece? Menos poluição, qualidade de vida que aumenta, né? Você não precisa perder horas no trânsito. Então, tudo tem... o mal está imbuído no bem. Quer dizer, sempre tem coisas positivas e a gente precisa aprender a esse olhar, né? E aí tem essa frase, que é da Gênesis, né, capítulo 3, a dor é o aguilhão que empurra o homem para a frente na via do progresso. Exatamente o que eu falei, aguilhão. Aguilhão pode ser uma tortura ou pode ser um estímulo, tá? Vamos pegar aqui como estímulo, né? Então, a dor é um estímulo, é o que faz você se mexer. Se está tudo bem, a gente não se mexe. Agora, a coisa ficou mais difícil... Opa, você vai rezar, né, que a gente estava falando hoje, né? Aí você vai, porque você nunca reza, né? Mas aí tá a coisa difícil, aí você vai lá rezar, vai se conectar com Deus, né? Como a gente falou, que a oração é uma bússola para botar a gente no caminho. Então, tudo tem um lado positivo. Categorias do mal, já falei. O mal faz com que o homem evolua, já falei. Então, o que se conclui que o mal moral, né, é fruto do quê? Dos nossos defeitos, né? Aqueles defeitos, tem a listinha aqui, ó. Orgulho, egoísmo, ambição, cobiça, excesso, a lista é grande, né? Agora, uma coisa interessante é a irmã de Foucault, ela fala
que a gente tem que acolher também esse lado negativo, porque o que a gente... Eu quero eliminar esses defeitos. Não, vou melhorar esse egoísmo, vou melhorar essa cobiça, vou melhorar... E você... Por que não fazer? Vamos tudo... Eu tô sendo super positiva aqui, aliás, eu adoro, né? Positiva, otimismo. Vamos fazer o seguinte, em vez de você ficar lá batalhando contra os seus defeitos, vamos trabalhar nas virtudes, que é muito mais positivo. E quando você está trabalhando nas virtudes, os seus defeitos vão automaticamente diminuir. Não vai sumir não, tá, gente? Tem muita encarnação pela frente. Pensa que é assim. Mas vai diminuindo. A gente sabe que é a passos muito lentos a nossa evolução, né? Então inverter. Eu vou até falar, eu faço minhas orações de manhã, né? E eu falava, livrai-me da mesquinharia, livrai-me da intolerância, livrai-me de tudo que era coisa ruim, sabe? E aí um dia eu comentei com uma amiga, aí ela falou pra mim assim, nossa, Vera, que negativo isso, por que você não fala que eu mostro mais meu lado luz que meu lado sombra? Eu falei, nossa, é isso, cara, entendeu? Então, é você focar nas coisas boas, não focar no ruim, né? E também aceitar que nós temos esse lado, que nós somos humanos, nós somos imperfeitos, mas ao mesmo tempo sois deuses, né? A gente sabe disso, que nós temos a faísca divina lá dentro, que às vezes a gente esquece. Então, vamos mudar um pouco o nosso olhar, né? Tá. Mas Deus, que é toda generosidade e misericórdia, Ele nos dá várias ferramentas para a gente trabalhar isso, porque senão fica difícil, né? Como que a gente vai trabalhar isso tudo? Então, Ele dá primeiro essa literatura espírita, ou qualquer literatura religiosa, né, que nos ajude a essa compreensão, que todas as religiões, elas pregam o bem, né? Então, a gente tem toda essa literatura espírita, a gente tem o Evangelho, 2000 anos, há 2000 anos que aquilo funciona. Você vai lá, você vai ler, é isso mesmo, né? Palavras extremamente sábias, conhecimentos valiosíssimos. Então, isso nos ajuda. O fato de vocês estarem aqui, né? Sábado, bombando lá, um dia lindão, vocês preferiram vir aqui. Isso aí mostra o quê? Que vocês estão querendo melhorar, né? Eu que aceitei a palestra, né? Também estou querendo melhorar. Certo? O que mais? Ao chip, que eu já falei, que está lá o chip do certo e errado. Os profetas que nos foram enviados, né? E eu gostei que a Gênesis fala os profetas, quer dizer, ele não está se referindo só a Jesus. Tem Buda, Confúcio, filósofos maravilhosos, Sócrates, né, que foi assim os primórdios do espiritismo. Então, todo esse povo aí está para nos ajudar. Missionários, pessoas que são, por exemplo, quando você pensa no Chico Xavier, Irmã Dulce, como chama outra que eu gosto? Que era Maria Teresa de Calcutá. Ainda bem que tem o povo aí que me ajuda, né? Agora aqui tá. Essas pessoas todas, por exemplo, Chico Xavier psicografou 400 livros que estão ao nosso dispor, que é uma literatura vastíssima que pode, né, que vai nos ajudar. Aliás, para quem não sabe, tem uma biblioteca aqui maravilhosa, tá? Pode pegar livros e tudo mais. Outra coisa que até a gente falou hoje, né? Os encarnados, por exemplo, de repente nós estamos conversando nós três, o Orlando está lá com problema, e eu falo uma coisa assim, mas eu acho isso aí, não sei o quê. Ele fala, é isso mesmo, né? De repente eu dou uma coisa, é Deus falando através de nós, né? Orientando uma outra pessoa. Um filme que você vê que fala, é isso, um livro, vou usar o passarinho, que a gente falou hoje, né? O passarinho cantando, que coisa gostosa aqui, né? Que às vezes a gente não se dá conta das belezuras que estão aí, a gente take for granted, né? A gente tá aí, a gente nem percebe. E se a gente começar a reparar mais nessas coisas, isso vai dar muita alegria, muita gratidão, e que eu falo sempre, né? Enquanto você está agradecendo, você não está reclamando. Então, pensa nisso também, né? Todas essas coisas, isso tudo é Deus conversando com a gente, é Deus nos dando essa informação. Então, todos esses caminhos estão aí para nos ajudar para ir pelo caminho do bem, né? É isso. Que tá certo, não é fácil não. Reforma íntima não é fácil não.
E a gente tem a casa, tem a Escola de Aprendiz do Evangelho, que eu sempre recomendo, que foi assim um marco na minha vida, porque foi o quê? Foi o autoconhecimento, que a gente não se conhece, a gente tem tempo para ficar se conhecendo? Não, eu quero conhecer outras pessoas, né? E a gente não para se conhecer, para se analisar. Então, tem tudo isso aí, né? Então, terminando aí, que é uma coisa super legal, uma terapia em grupo que se faz aqui, que é muito legal. Então, tem todo esses instrumentos, essas ferramentas para nos ajudar a melhorar, né? Para nos ajudar a livrar-nos do mal. Que a gente não tem, livrar-nos do mal. Mas até que ponto somos nós que provocamos o mal, né? E tem aquela coisa, aconteceu uma coisa ruim, né? Ah, gente, foi a causa do meu marido, foi meu filho, foi meu irmão, foi meu chefe, cara. Foi a minha má sorte. Então isso é a pequenez humana, que você quer deliberar a culpa, os acontecimentos aos outros. Eu não, eu fiz direitinho, olha aqui, eu falei e tal. Você sempre tenta aliviar a sua barra, né? Então, a partir do momento que você começa a fazer uma reflexão mais profunda, você vai ver o quanto isso pode te ajudar. Tem um exemplo, tem um clarividente americano, como é que chama aqui? Eu gosto porque ele não é espírita, quer dizer, lógico que ele é espírita, mas ele não sabe. Edgar Cayce, né? É um clarividente norte-americano, ele tem as sessões de mediunidade, enfim, e ele fala, então ele dá um exemplo, assim, por exemplo, um amigo seu tagarela, fala muito, você fica irritado com ele de cara, você, lá vem o cara falar, tal, não sei o quê. E aí ele fala, um exercício, vamos mudar esse teu olhar em relação a essa pessoa. Por que será que ele fala tanto assim? Aí você vai levantando, será que é porque ele tem medo de perder os amigos, porque ele é muito sozinho? E você vai levantando um monte de coisa. A partir do momento que você fizer esse tipo de análise, que seria quase uma compaixão, você vai começar a ver que ele não é tão chato assim. Porque a gente fez uma coisinha, você não gostou, pronto. Aí você já também etiqueta, né? Então, por exemplo, o que você... Esse defeito dele, se você tiver um olhar com um olhar de mais compaixão, naturalmente vai mudar a sua relação com ele. Vou dar de novo aquele exemplo, gente, mas é que eu adoro, tá? Coitada, ela vem toda vez, eu vou dar de novo. É da sogra, mas é que eu acho muito bom. Vocês não sabem, né? Fala que vocês não sabem. Então, gente, segura aí, tá? Segura aí que eu mostro para as meninas aqui. Uma mulher, ela implicava demais com a sogra. Então, ela vai lá no bruxo pedir um remédio para matar a sogra. Aí o bruxo dá o remedinho para ela e fala assim, olha, só que é o seguinte, você vai ter que conviver, tratá-la muito bem, tá? E daí ela falou, tá bom, né? Aí ela vai lá, dá um remedinho todo dia. Pra vocês não, deixa eu só pra cá. Vocês aqui, de repente, vocês não sabem. E aí ela começa a tratar bem a sogra. E ela, de repente, começa a ver que a sogra é super interessante. Não é e aí muda a relação delas. E aí ela vai lá no bruxo dizer, olha, eu não quero mais, como é que eu faço agora? Aí o cara fala, não, minha filha, isso era um placebo, a ideia era essa, né? Então, o quanto você mudando, né, você sendo mais agradável, essa pessoa, do jeito que você joga a bola volta, né? Nossa senhora, fui embora, né? Agora deixa eu ver onde é que eu tô aqui. O que ele fala, e do próprio mal sairá o bem, né? O mal é a ausência do bem, o frio é a ausência do calor. Então, deixar de fazer o mal já é o começo do bem, né? Então já é o primeiro passo. Aí tem um exemplo também aqui na Gênesis, né, que ele fala que o fazendeiro ele tem lá umas terras e as pessoas podem entrar nessas terras dele, não tem problema. Mas tem um lugar que é perigoso. Aí ele bota lá a plaquinha, não atravessar aqui porque é perigoso. Aí você vai lá e atravessa, se estrumbica, se machuca. De quem é a culpa? Né? Então é a mesma coisa, a gente tem todos os ensinamentos, a gente sabe muito bem o que é para fazer. Se você fez o que não devia, né? Você vai ter que responder pelos seus atos. Quer dizer, aquela história, né? Tudo podemos, mas será que devemos? Isso aí é uma boa pergunta para a gente ter sempre, né? A gente pode tudo. Será que a gente deve?
Bom, e agora nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tá? Não tem errado. 5. Mais uma vez, ele diz novamente o que a gente já falou, não poderia ser de outra forma, né? E ele fala, o mal, ele serve para alertar, para se melhorar, a fim de evitar novos erros. É isso, o erro é fundamental. Eu dou aula, né, de língua. Eu falo, gente, o teu erro é primordial para eu poder te ensinar. Entendeu? Porque através do erro eu vou conseguir ver onde ele está com dificuldade. Senão eu não sei como vou ajudá-lo, né? Então, o mal ajuda na evolução, né? O mal faz com que o homem evolua, né? Ok. Aí vem a pergunta, nesse capítulo aqui, 5, né? Poxa vida, mas e as criancinhas que morrem, né? Novinhas. Desculpa aí, cara. Novinha, pessoas que vêm com deficiências físicas graves, que não pode nem garantir o próprio sustento, né? E aí vem aquela... dói na gente, né? Mas aí nós vamos para a lei de causa e efeito, né? Não podemos esquecer da reencarnação. O que você fez na outra vida? E de repente foi você que pediu para vir desse jeito, porque você viu o tamanho dos seus erros e você quer melhorar, né? Então você pede as provas. Vocês lembram daquele... Foi no Brasil, isso é uma história horrorosa, do menino, alguns anos atrás. A mãe foi assaltada, os ladrões entraram no carro e o menino ficou. E aí o cinto de segurança, o menino foi arrastado, morreu, enfim. E depois de algum tempo ele apareceu numa sessão espírita. E ele disse que ele pediu essa prova, porque ele era aqueles caras que dirigiam a bigorna com os cristãos arrastados. E ele imagina, olha quanto tempo foi isso, e agora que ele veio para pagar, né? A dimensão temporal aí não dá para saber. Então a gente não... aí eu volto àquela história, a gente não tem noção das coisas. Não quero dizer com isso que a gente não tenha que ter compaixão, né? Compaixão a gente tem que ter. Isso aí como eu estava falando hoje, compaixão é falar com Deus. Agora que você tem compaixão de alguém, que você ajuda alguém, você está falando com Deus, né? Mas fica um pouco mais leve compreender por que esse mundo tem essas injustiças. Porque se Deus é justo, como é que pode ter tanta injustiça assim, né? Então isso nos faz compreender e nos faz então as vidas passadas e ver a reencarnação como presente. Isso é o grande presente. Graças à reencarnação nós estamos todos aqui, né? E além do mais, somos a melhor versão de nós mesmos, né? Mas a gente quer mais. Que bom, né? Tá. Tá, já falei da resignação. Aí ele fala, né? Que o duro é controlar os impulsos da impaciência, da raiva e do desespero no momento que você tem uma dificuldade. E aí ele mesmo fala no Evangelho que em vez de a gente falar de controlar os impulsos da impaciência, da raiva e do desespero, vamos melhorar a nossa paciência, não a nossa raiva. Vamos mantermos calmos e vamos, não desespero, vamos ter esperança, né? Então vocês veem a mudança. Eu tenho até um exemplo que eu trabalhava na escola americana no Brasil. Eu tinha 1 mês e meio de férias, era bom 2 vezes por ano, era bom demais, né? Mas era tão bom que quando começava a acabar as férias, eu começava a ficar, meu Deus do céu, só tem uma semana, meu Deus do céu, só tem 3 dias. Aí eu falei, opa, falei assim, nossa, ainda tenho 3 dias, ainda tenho 2 dias, uma palavrinha. E aquilo começou a me aliviar. Então a abordagem, o olhar para as coisas, se você mudar, te ajuda muito. Porque a gente tem uma eu não sei porque a gente tem essa tendência à coisa do mal. Por exemplo, você tem um acidente na estrada, todo mundo para olhar. É uma coisa, não sei, do ser humano, isso aí eu também não tenho resposta não. Se alguém souber, eu gostaria de saber por que o ser humano tem essa atração para ver desgraças. Tanto é que o noticiário, 80% é de desgraça, porque se você botar notícia boa, o pessoal desliga. Bom, essa é outra discussão. Vamos lá. E a melhor das
assim, o que mais pode nos ajudar, né, é a fé. Como a gente estava falando lá, né? Quase que ele falou toda a minha palestra hoje. Porque a fé, ela te dá um alívio, né? Veja bem, vocês estão aqui, é porque vocês devem acreditar em tudo isso que a gente está falando, né? Então, por que não se entregar? E a gente não tem controle de nada, né? Outra grande verdade, não temos controle de nada. Então, saber que não temos controle... peraí, não temos controle de nada, mas nós temos o poder das decisões. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Nós temos o poder das decisões, mas a gente não tem controle. E a fé nos dá, é um bálsamo, né? Porque ela fala, deixa, ele vai se resolver, como tudo se resolve. De repente ela para, tudo se resolve, né? Então, a fé é o que pode ajudar muito. Depois, Maria, capítulo 8, vou falar rapidinho aqui. Capítulo 8 que fala, se você é motivo de escândalo, se a sua mão é motivo de escândalo, corte-a. Bom, vocês sabem que a palavreada, às vezes, de Jesus era muito forte, mas era tudo extremamente metafórico, né? Então, por exemplo, corte a sua mão, corte o mal que você tem que cortar isso que você está fazendo, né? E ele fala do escândalo. Então, o escândalo, ninguém quer ser o protagonista de um escândalo, né? Mas só que as pessoas podem fazer por baixo do pano, aí não tem problema, né? Então, esse escândalo que é o pior. Eu estava vendo Bom Dia Verônica, uma série brasileira, muito boa, né? E na segunda temporada é a história de João de Deus, mas eles não falam, né? E então o que era? Esse missionário, né? Esse pastor, nossa, adorado, maravilhoso, tudo lá na hora do culto dele. E por trás ele fazia coisas medonhas, né? Mas e aí pode, porque, né? É o que a gente fala de ética. Ética, aquilo que você faz, mesmo não tem ninguém olhando, né? Que se tem alguém olhando, não vou fazer, cara, tem que estar me olhando, né? Mas não tem ninguém me olhando, eu não faço. Isso é ética, né? É a mesma coisa. Vamos ver. Sendo assim, pode-se dizer que o mal é necessário e vai durar para sempre, né? Este é o instrumento que Deus tem para corrigir os culpados. Então a pergunta, torna-se inútil então procurar se melhorar? Fala, pô, já que o mal está aí direto, então o que eu vou fazer? Vou me apertar, né? Mas aí é aquela história, a gente sabe, né? Mundos primitivos, mundo de provas e expiações, regeneração, mundos felizes, mundos divinos. Então, o nosso objetivo qual é? Chegar aqui no mundos divinos. Vai demorar. Mas então vamos lidando aqui com o que nós temos agora, né? Então, você quer ir para o mundo dos regenerados? A gente está mudando. Então, por exemplo, vocês veem, as crianças que estão vindo agora são maravilhosas, já tem um critério de uma moral elevada. Por exemplo, essa garotada já não come mais carne, entendeu? Imagina se no meu tempo alguém falava de vegetariano, nem tinha isso, e por aí vai, né? Então é aquela história, eu quero ir para o mundo de regeneração, então vamos melhorar, né? Então, fica com você. Ok. E tem mais uma... E aqui Kardec, né? Mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Então, aquela história. Mais te é dado, mais te é cobrado. Por isso que a gente fala que a ignorância é uma bênção, né? Mas a gente não está aqui, né? A gente está aqui para evoluir, para crescer. Deixa eu ver aqui, ação... Já deu. Fala só mais uma coisa. Tem uma Prece das Fraternidades, que não sei se vocês conhecem, a maioria que conhece, e que falava antigamente: veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Sempre me incomodou profundamente essa oração, eu pulava e não rezava, tá? Porque eu achava que dava muita importância para o mal. E aí até que um dia, acho que foi a Aliança que mudou isso, entendeu? E mudaram a oração, o que me deixou muito feliz, que aí ele fala: nosso divino mestre e salvador,
veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecê-los e amparar-nos, para que possamos ajudar as forças do bem que querem transformar o mundo, né? Então, achei bonitinho que até na oração foi mudado, porque vamos dar mais importância para o bem, né? Quando evitamos de fazer o mal, apesar da oportunidade, já mostra que o bem está se desenvolvendo em nossas almas, né? E até o mal é simplesmente o bem que não deu certo, tá? Mas não vai. E Jesus fala, não, tem mais duas coisas. A irmã de Fô fala, nossa única qualidade é a de almas que nos arrependemos do mal e desejamos ardentemente o bem. Nós somos bons, né? Então, mas temos que ter o desejo de melhorarmos, tá? E Jesus já falou, não faça ao próximo o que você não quer que faça a você mesmo. Então, vamos ver o bem com outros olhos, né? Então, o bem nos ajuda a evoluir, sim. É difícil? Mas a gente sabe todo o processo que vai nos auxiliar a diminuir esse mal, que talvez a gente faça, às vezes, inconsciente, né? Tinha mais uma coisinha. Por exemplo, e aqueles que fazem o bem, fazem o mal achando que estão fazendo bem? Se vocês pensarem na Inquisição, aqui mesmo, com a geração roubada, né? Que os ingleses achavam que vamos tirar as crianças aborígenes, vamos dar para os ingleses criar, então separavam das famílias, porque eles acreditavam que eles estavam dando o melhor. Eu acredito que eles achavam que eles estavam fazendo bem. E ainda tem isso, né? Então, tudo bem, eu estou falando uma proporção muito alta, mas assim, até que ponto às vezes a gente não acha que está fazendo bem e a gente está fazendo mal? Então, será que você queria que fizesse isso para você mesmo? Então, a gente tem que pensar, né? Gente, muito obrigada. Vamos para a nossa oração final, né? Então, vamos... Muito obrigado, Senhor, por ter me dado força para fazer essa palestra. Muito obrigado por todos que estão aqui. Muito obrigado para o povo aborígene que nos cede essa terra tão querida. E vamos vibrar por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que desencarnaram recentemente, por aqueles que ficaram, pelos espíritos menos evoluídos, por aqueles que se desencaminharam do caminho do bem, pelo Vale dos Suicidas, espíritos errantes que ainda não entenderam, que passaram por outro plano. E vamos vibrar por todos que estão aqui, por todos os nossos familiares queridos, e para que possamos ter uma semana tranquila e evoluindo cada dia um pouquinho. Que assim seja, demos graças a Deus. Obrigada, gente.